Você já percebeu uma coisa? O homem moderno está cansado. Mas talvez ele não esteja cansado por conta do trabalho. Talvez ele esteja cansado porque perdeu o propósito. Hoje nós temos mais conforto do que qualquer geração antes de nós. Temos carro, ar-condicionado, controle remoto, comida chegando em casa, máquina de lavar, internet, entretenimento o tempo todo. Nossos avós acordavam cedo, trabalhavam pesado. Na roça, muitas vezes debaixo do sol escaldante, eles não tinham metade da facilidade que nós temos hoje. E mesmo assim, parece que muita gente daquela geração tinha mais força, mais vontade, mais firmeza do que a geração de hoje. Hoje a pessoa acorda cansada, vai trabalhar cansada, trabalha cansada, volta para casa cansada, dorme cansada e no outro dia tudo de novo. E a pergunta é: será que é por conta do trabalho ou é porque estamos vivendo sem saber o porquê que estamos trabalhando? Se você é novo por aqui, não esqueça de dar aquela curtida, segue o nosso canal, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Existe um cansaço que dormir já resolve tudo. Mas existe um tipo de cansaço que o dormir não resolve. E esse é o cansaço da alma. Este é um cansaço de quem está correndo muito, mas não sabe para onde está indo. É um cansaço de quem tem a agenda cheia, mas um coração vazio. Este é um cansaço de quem tem o dia inteiro cheio, mas não tem uma direção definida. E talvez esse seja o grande drama do homem moderno. Ele está muito cansado, está com a agenda cheia, mas ele está sem missão. E no Evangelho de Mateus, capítulo 11, Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Preste atenção. Jesus não falou só com os que estão trabalhando muito, ele também falou com os cansados e sobrecarregados. Porque uma coisa é esforço, outra coisa é peso sem sentido. Uma coisa é carregar a cruz, outra coisa é carregar um peso que não te leva a lugar nenhum. O problema do homem moderno não é carregar peso. O homem foi feito para carregar peso. Carregamos o peso da família, dos filhos, construção de sonhos. O cristão carrega peso por amor a Deus. E aí é onde está. O problema é carregar peso sem propósito. Porque quando o sofrimento tem sentido, ele fortalece. Agora, quando ele não tem, aí ele destrói. Jordan Peterson fala muito sobre isso. Ele costuma dizer que o ser humano suporta muito sofrimento quando encontra um sentido para ele. E isso é verdade. Olhe para uma mãe que passa noites cuidando do seu filho pequeno. Ela está cansada? Sim. Mas existe amor, existe missão, existe sentido. Olhe para um atleta se preparando para uma prova. Ele acorda cedo, ele sente dor, ele treina, ele erra, ele repete, ele ajusta. Ele está cansado? Sim, mas existe um objetivo, existe direção. Agora olhe para uma pessoa que passa 4 horas rolando a tela do celular, sem produzir nada, sem aprender nada, sem descansar de verdade. Quando termina, está mais cansado do que antes. E por quê? Porque o corpo ficou parado, a mente ficou ligada e a alma ficou dispersa. O problema não é o quanto você faz, é para onde aquilo está te levando. E o treinar nos ensina muito sobre isso. Quando você entra numa academia, por exemplo, e faz um treino pesado, você queima caloria, o músculo cansa, a mente pede para você parar. Mas quando o treino termina, você sente algo diferente. Você sente que aquele cansaço valeu a pena, porque ele tinha direção, a dor tinha propósito. Você sabe que estava se formando. Agora vamos comparar isso com aquela pessoa que vive apagando incêndio. Acorda, trabalha, paga conta, se distrai,
reclama e no outro dia tudo se repete. Sem construir nada, sem servir ninguém, sem se tornar melhor. Esse cansaço não forma. Esse cansaço, ele te esmaga. E é aqui que entra São José. Um homem que não era famoso, não tinha palco, não tinha aplausos, não tinha rede social, não tinha frases de efeito. Era carpinteiro, esposo, pai, um homem de silêncio. Mas São José tinha algo que falta em muitos homens hoje: missão. Quando Deus pediu, ele obedeceu. Quando foi preciso fugir para o Egito, ele foi. Quando foi preciso proteger o menino Jesus e Maria, ele protegeu. Quando precisou trabalhar, ele trabalhou. Quando precisou ficar em silêncio, ele ficou em silêncio. São José não viveu uma vida confortável, mas ele viveu uma vida com sentido, com propósito. E talvez seja isso que nós precisamos recuperar. Não uma vida sem dificuldades, mas uma vida com direção. Porque muita gente hoje quer fugir do peso, mas o homem de hoje não precisa fugir do peso. Ele precisa de um peso que vale a pena carregar. Jesus não disse: venham a mim todos vocês e eu vou tirar o jugo de vocês. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, Jesus não prometeu uma vida sem responsabilidade. Ele promete trocar o fardo. O fardo do mundo pesa e destrói. O fardo de Jesus pesa, mas constrói. O fardo do mundo te faz correr atrás de aprovação, dinheiro, bens, status. Mas o fardo de Jesus te chama para construir, servir, amar, construir, se sacrificar. E aqui está a grande diferença. O homem moderno está cansado porque está carregando pesos errados. Carrega comparação, ansiedade, vaidade, carrega culpa, carrega a necessidade de aparentar estar bem, carrega o medo de não ser suficiente. E por isso ele está exausto. Não porque trabalhou demais, mas porque está desconectado da missão. E quando você perde a missão, até coisa pequena pesa. Acordar pesa, trabalhar pesa, treinar pesa, até cuidar da família pesa. O viver pesa. Mas quando você encontra propósito, até o sacrifício faz sentido. Você acorda cedo porque sabe por quem está lutando. Você treina porque sabe que o seu corpo é responsabilidade sua. Você trabalha porque sabe que a sua família depende da sua firmeza. Você reza porque sabe que sem Deus você vira apenas força bruta. Você serve porque você sabe que a sua vida não é só sobre você. E esse é o ponto. O descanso que Cristo oferece não é preguiça, não é fuga, não é anestesia, é direção. É paz no meio da batalha. É sentido no meio do esforço. É saber que a sua vida está nas mãos de Deus, mas que você tem que fazer a sua parte. Porque fé não é desculpa para a sua fraqueza. Fé é combustível para nos manter de pé. E esse é o tipo de homens que precisamos recuperar. Homens que entendem chamado, homens que sabem sofrer por algo maior. Homens que cuidam do corpo, da alma e da mente. Porque corpo sem propósito vira vaidade. Mente sem propósito vira ansiedade. E espírito sem Deus, um vazio. E é por isso que aqui falamos de corpo, espírito e mente. Não é apenas treino, não é apenas motivação, não é apenas religião. É formação, é desenvolvimento, é uma forja. E talvez a pergunta que você precise fazer hoje não seja como posso descansar mais. Talvez a pergunta seja pelo que estou vivendo? Por que eu estou lutando? O que Deus está me chamando para carregar? Porque quando você descobre isso, o cansaço muda. E talvez hoje Cristo esteja falando para você.
Você está cansado porque está querendo carregar tudo sozinho. Você está sobrecarregado porque está carregando o peso errado. Se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém que você vê que está vivendo no automático. E se você quer fortalecer corpo, espírito e mente, se inscreve no canal. Aqui a gente pensa no todo. Um forte abraço e até a próxima.